Mais uma vez estamos em nosso podcast Observatório para estudar a Palavra de Deus e aprender de um jeito diferente. Continuamos estudando o Sermão do Monte, que é a nossa proposta nesses dias, e agora Jesus mostra como deve ser a vida de um cristão: sal e luz. Estamos aqui com um grupo bem eclético e já conhecido de todos. Temos uma historiadora, Júlia. Oi. Temos um advogado, André. E aí, gente, tudo bem? Uma estudante de Direito, terminando o curso, Si. O coronavírus deixar, e aí, gente? Muito bem, essa é a Gabi. E eu sou o pastor Rubens e estamos em nosso podcast na PIB de Goiânia para ver, entender e fazer. Bem, Jesus colocou dois ingredientes na vida que são essenciais e são muito característicos: o sal, que dá sabor, e naquele tempo tinha muito valor, e a luz, imprescindível para a vida. Queremos entender isso em nossos dias. Afinal, o que significa ser sal e o que significa ser luz e brilhar? A gente tem que parar para pensar um pouquinho. Jesus Cristo chamou a gente para ser diferente, mas não esquisito. E tem muito crente ficando esquisito e não diferente. Então, o que Jesus está propondo aqui é uma revolução na vida deles e na nossa também. Agora a gente quer entender como é que é isso. E eu começo com André. André, o que significa ser sal? A primeira relação que imediatamente fazemos entre o sal e a nossa postura enquanto cristãos diz respeito ao tempero do alimento. É a percepção, é a conexão que a gente faz mais lógica, é a primeira que a gente faz. A função principal do sal no nosso cotidiano é a de conferir aquele sabor às refeições. Uma refeição sem sal é tida como uma refeição sem graça. Portanto, enquanto sal da terra, conferimos o sabor que o mundo é incapaz de produzir por si mesmo. E a gente precisa entender um pouco esse ponto para poder compreender o próximo. O que significa isso? Que o mundo é incapaz de produzir esse sabor por si mesmo. Quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que antigamente o sal era muito utilizado para conservar os alimentos. Então, antigamente, como não havia nenhum tipo de tecnologia, a comida ela estava em estado de decomposição, especialmente a carne. Então, você utilizava o sal para poder evitar esse processo, para poder fazer frente a esse processo. E se a gente para pensar, Jesus aponta que, em decorrência do pecado, o mundo se apresenta em um constante estado de decomposição. Justamente pelo fato de que o reino de Deus se trata de um reino substancialmente espiritual, a transformação da nossa essência, através da nossa conversão verdadeira, gera impactos que fazem frente a esse estado de decomposição cultural, moral e espiritual do mundo. Portanto, ser o sal da terra, de forma muito simples, significa amar aquilo que Deus ama e não se contaminar pela cultura e pela filosofia do mundo. Significa não apenas escutar o evangelho ou clamar para si a nomenclatura de cristão, mas viver o evangelho apesar daquilo que o mundo vive. Muito bem. Diga, Júlia. Também pensando no sal, acho que quando Jesus vira para os discípulos e ele fala, vós sois o sal da terra, é algo muito importante pensando no contexto histórico e social da época. Por exemplo, o sal é uma iguaria, era, né, e até hoje, é uma iguaria muito importante, só que na época era muito caro. Por exemplo, soldados romanos recebiam parte dos seus salários em sal. Então, naquela época, quando Jesus fala para os discípulos, os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Então, vós sois o sal da terra, vocês valem muito, vocês são muito importantes. É isso que Jesus está falando. E aí, pesquisando, né, sobre o sal, eu descobri que o sal tem mais de 10 propriedades medicinais. É assustador, né? Porque pra mim, sal é sempre algo que se você come em excesso, você retém líquido, não sei o que lá, aquela coisa de mulher. E aí eu fui vendo, e aí eu parei pra pensar. Quando a gente pensa no evangelho, né, quando Cristo e os cristãos, eles sempre vão trazer boas novas, que são uma boa notícia. Sempre serão bálsamo, sempre serão alívio. Então nós somos o sal da terra, porque sempre que alguém precisa de uma palavra de conforto,
nós podemos dar essa palavra de conforto e de esperança. Então nós somos o sal da terra nesse sentido. Assim como o sal pode ser usado para cicatrizar uma ferida. Então acho que quando Cristo fala sobre isso, também fala isso, sobre do cristão ser luz, ser esperança, né? Ser crer e acreditar no futuro melhor. Interessante que o sal também era usado nas ofertas de cereais, misturava um pouquinho de sal, e também no incenso usado no templo. Sal também é associado à oração. Mas, André, e daí? Como é que a gente pode entender isso em nossos dias? Quando eu parei para refletir sobre essa passagem, eu lembrei que na última reunião que a gente teve no pequeno grupo, a gente conversou sobre o quanto recentemente se tem encarado a igreja como uma espécie de clube social, que a gente frequenta apenas no final de semana, apenas para escutar uma mensagem. E a verdade é que não se deve limitar o evangelho a um momento, mas a gente deve viver os ensinamentos de Cristo e, consequentemente, isso deve refletir em todos os nossos relacionamentos pessoais. E pensando sobre esse assunto, também me veio na memória, muitos aqui devem ter assistido aquele filme, né? Até o Último Homem. Nele é contada a história do soldado cristão Desmond Doss, que no filme foi interpretado pelo Andrew Garfield, também conhecido pelo papel de Homem-Aranha, antes do Tom Holland assumir o papel desse personagem nos cinemas. E não é o propósito do nosso episódio de hoje discutir os aspectos teológicos da guerra, mas a gente não precisa se aprofundar nesse assunto para poder perceber o quanto Desmond Doss desempenhou o papel de sal da terra durante a Segunda Guerra Mundial. De forma bem simples, ele batalhou, lutou muito e conseguiu o direito de ir para a Segunda Guerra Mundial, de ir para o campo de batalha, sem nenhum armamento, sem nenhum tipo de equipamento para poder abater soldados inimigos. E enquanto a lógica da guerra era abater o máximo de inimigos possível, Desmond Doss, ele atravessava o campo no meio do bombardeio inimigo, no meio do tiroteio, sem absolutamente nada, para resgatar, carregando no corpo de volta os seus companheiros de exército ali. Ele carregou não apenas os companheiros, carregou os inimigos também. Ele salvou vários soldados japoneses feridos. Sim. Exatamente. Muito legal. Gabi, vamos entender isso. O que você acha? Então, puxando um pouco do que o André trouxe sobre o que é o sal e como uma comida fica sem graça sem o sal, é interessante lembrar que o sal deixa a comida diferente. Ela não vai ser a mesma com o sal e sem sal. Mas ser diferente, como foi dito, não é ser estranho. Porque você coloca sal numa comida, ela vai ficar saborosa, ela vai ficar melhor. Então, a referência da gente ser sal indica muito sobre a diferença que você vai fazer na vida das outras pessoas. O quão agradável você está sendo na vida das pessoas. Como você tem sido cura, como a Júlia trouxe, que a propriedade do sal é ser cura. Como você tem feito isso? Se você não tem feito isso, se você tem participado só, como o André disse, de um clube social, você tem recebido uma porção de sal que outras pessoas estão ali e estão oferecendo, mas você não utiliza isso para o resto da vida, você passa uma semana e as pessoas nem sabem que você é cristão. Não é sobre ser esquisito. O fulano lá é o esquisitão da firma, é o esquisitão da faculdade e não faz nada. Não é sobre isso. É sobre você ser diferente porque você tem um brilho diferente, porque você é a pessoa que os outros vão buscar um acalento, que os outros vão enxergar em você um refúgio, uma palavra de esperança mesmo e essas coisas. Não é sobre não ser sem graça, né? E Jesus mais adiante vai falar que se o sal não salgar, ele não serve para nada. É como areia, que serve apenas para ser pisado. Agora vamos trazer luz a isso. O que significa ser luz? E Jesus, logo depois do sal, emenda em luz. Vós sois a luz do mundo. O que isso quer dizer, Júlia? Então, quando a gente pensa em luz, quando eu penso em luz, a gente só enxerga luz quando há escuridão. Então, luz, além de ser o antônimo, né, de escuridão, é óbvio. Se tá tudo muito claro e você acende a luz, não faz tanta diferença. Agora, se o ambiente tá escuro e você acende a luz,
você vê uma diferença muito grande, né, naquele ambiente. Então, quando eu penso no que significa ser luz, eu penso que é isso, é você trazer a claridade para um lugar que é escuro, certo? Você transformar aquele ambiente. Então, eu acho que é isso que significa, né, ser luz. E quando eu tava vendo sobre luz, eu pensei naquela imagem do John Guest, que chama O Progresso Americano, que é uma obra de arte fantástica, né? Que ela é muito famosa, é uma das obras mais famosas do mundo, que mostra uma mulher, ela tá com aquelas roupas do estilo grego, né? Brancas, e ela tem um semblante angelical, que é característico daquela época, e ela tá passando no quadro, e por onde ela passou já tá iluminado. Só que por onde ela ainda não passou, tá escuro, o que você tem lá é algo desorganizado, pessoas fugindo. É claro que existe uma crítica à história sobre aquele quadro, que é a questão de os povos indígenas não representarem um progresso, né? É claro que existe essa crítica. Só que quando você para pensar isso em relação aos cristãos, a gente consegue perceber que os cristãos, eles fazem esse mesmo papel que essa mulher faz na obra de arte. Por onde eles passam, eles deixam um caminho de luz. Então, por onde eles passaram, não fica tudo igual. Eles mudam aquele lugar. E as pessoas conseguem perceber por onde eles passaram. Até que Jesus fala, né? Você não pode esconder uma cidade, né, iluminada atrás de uma montanha. Não tem como. E tem esse aspecto interessante até dentro da nossa cultura, lembrando que, por exemplo, a Estátua da Liberdade norte-americana, o que ela traz na mão? Uma tocha. A luz sempre foi sinônimo de liberdade, de entendimento. Sim, porque na escuridão, no escuro, você não consegue ver bem. Mas Jesus é a luz do mundo e ele diz que nós somos a luz, porque quando você pega o mundo a partir daquilo que Cristo quer, você consegue enxergar realmente o que importa no mundo. Você não dá valor para coisas superficiais que são passageiras. Você entende que é tudo muito mais complexo do que como tá, assim, né, no mundo, coisas banais. Uma coisa interessante, o urbanismo tem várias teorias comprovadas que quanto mais iluminação pública tem na cidade, menos violência acontece. Porque a escuridão traz medo e promove violência. Já na luz, não. Isso é diferente. Gabi, o que você acha disso? Eu gosto muito dessa passagem na versão A Mensagem, Mateus, a gente está falando, bom lembrar, né? Mateus 5:14. Que Jesus vai dizer na palavra, de acordo com a versão, né? Deus não é um segredo para ser guardado. E isso é muito forte, né? Por que você está vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo? Jesus é a luz do mundo, ele nos permitiu ser luz para que nós espalhássemos a boa nova de que Deus é amor, Deus é poderoso e Deus, ele é fiel conosco. Então, por que você vive com um segredo? Por que não compartilhar? É uma boa nova. O que significa essa boa nova, né? Essa boa nova é de que Jesus veio ao mundo para nos salvar de todos os nossos pecados. Essa é a boa nova que a gente tanto fala e que a gente fala que é um segredo que não pode ser guardado. E logo no final do texto que a gente está falando, lá para o final do versículo 16, ele vem trazendo que a generosidade seja a marca da vida de vocês, porque é um exemplo muito prático de como você pode ser luz, porque a nossa vida aqui, a gente foi feito para ajudar o outro, amar o outro, e é a base de tudo que a gente faz, né? Ser generoso com o outro é você demonstrar isso, é demonstrar como você é luz. Muito bom, gostei dessa que Deus é um segredo que não pode ser guardado, tem que... Deus não... Há uma teoria curiosa sobre a palavra mistério no Novo Testamento. Mistério no Novo Testamento não é como a gente entende um filme de mistério, de algo escondido. O mistério no Novo Testamento é algo que era escondido e é revelado. Então, é algo que é para estar lá, é para estar em cima, e para todos e tudo mais. Vou perguntar para o André, como é que você vê isso, essa questão da luz também?
ela é fundamental para o nosso dia a dia. Mas vamos tentar pensar e trazer um pouquinho como hoje eu, na prática, posso ser luz. Na verdade, faço essa pergunta para todos aqui. Vamos pensar em alguma coisa agora do dia de hoje. Como eu sou luz? Eu queria apontar, primeiro, que, de acordo com essas duas passagens, uma das principais conclusões que a gente pode tirar é justamente esse ponto que a Gabi colocou, que é tratado na versão A Mensagem. Atualmente existe uma concepção bastante propagada que afirma que a fé diz respeito a algo meramente íntimo de cada um. Só que Cristo, aqui nessa passagem, ele deixa claro que necessariamente a transformação espiritual pela qual passamos deve e será refletida na maneira que vivemos. Então, o cristianismo, ele não representa somente um conjunto de ideias, mas ele provoca uma mudança no relacionamento do cristão com a sociedade. Então, quando a gente fala sobre ser luz, quando a gente fala sobre ser sal, isso tem que representar um impacto na maneira como nós interagimos com a sociedade. Então, a gente, obviamente, infelizmente, a gente vê muito a questão dos chamados cristãos hipócritas, que vão para a igreja, ouvem essa mensagem, sabem o que diz essa mensagem, mas eles julgam que a Bíblia é perfeita demais para alcançar esse estado de perfeição, então eu não faço esforço nenhum, eu continuo vivendo da mesma maneira. E não é isso que Jesus nos encoraja a viver. Muito bem. Júlia, como é que a gente vai ser sal e luz hoje? Eu acho que a primeira coisa tem a ver com o que a Gabi e o André estavam falando, que o cristão, visto pela sociedade, e também que o senhor falou no início, não é aquela pessoa esquisita, né? Mas normalmente tem uma outra tendência do cristão, que é o Senhor perfeito, que está acima de todos e é superior a todos. Isso é soberba, não é santidade. Não é santidade. Eu acho isso engraçado, porque vai totalmente contra o cristianismo. Ser cristão não é se achar melhor ou superior aos outros. É, pelo contrário, olhar o mundo pela ótica da misericórdia. Você vê alguém fazendo uma coisa errada, você não pensa, nossa, que pecador. Nossa, o irmão fulano cometeu pecado. Não é isso que é ser cristão. É você se compadecer dele e estender a mão para ajudar. E é isso que faz a diferença e mostra se você é cristão ou não nos dias de hoje. De fato, se você quer ser luz e sal, mostre que você é diferente olhando para as pessoas com misericórdia. Então, eu acho que isso que é o que transforma. É isso que faz as pessoas verem, né, Cristo realmente na sua vida. Isso é ser sal e ser luz. Não é se colocar acima porque você é cristão, porque você vai para o céu, porque você é melhor. Mas é pelo contrário, é se compadecer daqueles que ainda não têm disso, né? Daqueles que vão perecer eternamente no inferno. Quando eu penso sobre isso, eu fico arrasada por todas as vezes e pessoas, amigos que eu pude ter evangelizado e eu não fiz isso. Eu acho que a gente ainda não tem noção do que é ser cristão completamente e não vive isso no dia a dia. Muito bem. Gabi? Eu vi um exemplo que eu gostei muito, que é bem... Parece bobo, mas é bem prático, assim. Quando você tá numa roda de amigos que a maioria não é cristã, eles estão conversando sobre besteira, sobre... sei lá, né? Qualquer coisa de hoje em dia. E você chega na roda, aí eles falam assim, não, vamos mudar de assunto porque a Gabi não gosta disso. É muito efetivo, assim, sabe? Não é porque, eu não sou preparada para esse assunto. Não é sobre isso, é sobre perceber em você uma pessoa que não vai se agradar desse assunto e automaticamente eles já começam um assunto mais de boa, um assunto agradável, que vai fazer bem. Porque geralmente esses assuntos são vazios e levam a nada, né? Então, é bem bobo, mas é bem prático, assim. Muito bem. Bem, temos muitos desafios no que diz respeito a esse texto. E a gente pode ir bem mais além. Queremos pensar um pouquinho como alguém que vive no dia a dia, e eu falo no dia a dia da realidade cotidiana, extra-igreja, em ser sal e ser luz. É muito fácil ser sal e ser luz aqui, mas a questão é dar sabor e iluminar lá fora. Esse eu creio que é um dos grandes ensinamentos. E creio que a gente pode conhecer mais, e talvez fique aqui o desafio para cada um dos que estão participando desse podcast,
de nós procurarmos ser sal e ser luz e procurarmos entender como os bons cristãos são sal e luz na empresa, no serviço público, no dia a dia, no trânsito, na faculdade, nas crises do dia a dia e tudo mais. Por isso, fica aqui o nosso desafio e a nossa proposta. Bem, estamos chegando ao final desse podcast, continuando e avançando sobre o Sermão do Monte. E tem muito mais. E o que a gente precisa agora é pôr em prática o que temos aprendido e ser sal e ser luz, ser diferente e não ser esquisito, mas ser como Deus assim aprouver. Muito bem, esse foi o nosso podcast de hoje. Mais uma vez, nossa gratidão aos nossos convidados, ao André, à Júlia, à Gabi e a você que participa também. Todos aprendemos um pouco mais e podemos crescer mais. Por isso, fique conosco, participe desse podcast, mande sua sugestão também e vamos lá, vamos continuar a aprender. Um grande abraço.